Vamos experimentar aqui agora a gravação. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Conta uma história que um povoado no interior da América do Norte passava por uma estiagem fazia alguns anos, aproximadamente 2, 3 anos. Não caía uma gota d'água. E a população já não mais suportava aquela situação. Quando então o sacerdote local resolveu reunir todos os integrantes da comunidade para fazer uma prece coletiva para pedir aos céus água, chuva. E marcou uma data aprazada para isso. Na data proposta, todos chegaram até a igreja para a oração. Todos se assentaram em seus lugares, a igreja estava lotada, quando de repente, antes da pregação, o sacerdote se dirigiu ao público e perguntou a todos: ué, não trouxeram guarda-chuva? Todos olharam um para o outro, só um menininho lá no fundo com guarda-chuvinha na mão assim. Aí o pastor continuou dizendo: vocês vieram à igreja para pedir chuva e não trouxeram guarda-chuva? Somente o menininho lá do fundo teve fé suficiente de acreditar que a prece valeria? Por isso nós temos que verificar o tamanho da nossa fé. O que é que nós levamos aonde nós vamos? Jesus asseverou: não amontoeis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Mas amontoeis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não desenterram, nem tampouco roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E a questão é: onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? Levamos o guarda-chuva? A questão mais importante é o seguinte: todos os dias nós nos preparamos convenientemente para a vida em sociedade. Nós vestimos um traje adequado, cortamos nosso cabelo, o ajeitamos decentemente, nos perfumamos, nos banhamos, graças a Deus, não é? Escovamos os nossos dentes para que o nosso hálito esteja contente, não é? Porque isso faz bem para nós e para as pessoas que nos rodeiam, mais ainda, não é? Porque a nossa higiene física, a nossa apresentação, mostra quem nós somos por dentro. É a exteriorização do nosso eu interior. A grande questão é: será que nós nos precatamos de cuidar profundamente daquilo que André Luiz chamou de hálito mental? Nós temos o hálito mental, que é o pensamento que emanamos e que forma ao nosso derredor a chamada psicosfera espiritual, que é o retrato de nossa alma. André Luiz tem a grandeza de dizer que nós temos ao redor de nós o campo magnético chamado de aura, mas ele chama de túnica eletromagnética do espírito. É o nosso hálito mental. Se Deus, seu hálito divino, que cria tudo, pois Ele é o Criador incriado, nós temos o nosso hálito individual, que é o hálito mental.
E através das emanações nossas particulares, nós vibramos para quem? Para quê? Qual a direção de nossas emanações fluídicas? Será que nós nos precatamos dia após dia com isso? Como nós cuidamos da nossa aparência física? É por isso que a física quântica, que anda a passos largos junto com o Espiritismo, se preocupou em identificar 7 situações que interferem na nossa frequência vibratória. 7 situações. Prestem bem atenção, porque é um cardápio, um guia, para nós nos guiarmos literalmente, para termos mente sã, corpo são. O interessante é que a primeira situação, muito importante, que interfere na nossa frequência vibratória, são os nossos pensamentos. Você é aquilo que você pensa. O Divaldo, numa palestra, teve a grandiosidade de asseverar o seguinte: nós somos a mente. O cérebro é um decodificador. Nós somos a mente. Nós somos o pensar. E toda vez que pensamos, nos conectamos com o universo. E na mesma proporção que emitimos, nós receberemos. Mas, para dar uma explicação leve, nosso corpo é formado por trilhões de átomos. Um átomo, ele é formado de prótons, elétrons no seu núcleo, com nêutrons, aliás, prótons e nêutrons no seu núcleo, com elétrons girando ao seu derredor. Trilhões. Trilhões. São os tijolinhos que formam o nosso corpo. Quando nós pensamos, nós emanamos energia. E essa energia é emanada em ondas. Ondas mesmo. Que tem um pico e tem um vale. Sabe, antigamente, quando a gente era pequeno lá em Barbacena, como dizia, os jovens de hoje não conhecem muito bem isso. Mas nós, quando nós tínhamos o radinho lá, o motorrádio, você ficava no sintonizador para achar a frequência, lembra? Para procurar uma rádio ou outra. Nós localizávamos as ondas médias, longas e curtas. Alguém aqui lembra disso? Que existia isso? Hoje na era digital é tudo fácil, chegou, né? Mas na frequência, ondas médias, longas e curtas. Nós nos conectamos mentalmente com todos os seres do universo, encarnados e desencarnados, como um equipamento de rádio. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele nos orienta que nós, seres atrasados do planeta Terra, nós nos comunicamos, nós emanamos energias em ondas médias ou longas. Quanto mais longa ou média a onda, mais atrasado é o espírito. Então nós nos comunicamos em ondas médias ou longas com os outros seres afins. E quando nós nos comunicamos com frequência, isso se chama frequência vibratória. Sabe quando diz vamos vibrar por tal fulano? É isso que a gente faz. Mas não é só na hora que faz a festa, a gente faz sempre. Eu pensei, eu emanei ondas, tornou-se uma frequência vibratória, e dependendo da ressonância, porque tem que encontrar ressonância num órgão receptor, porque eu sou o transmissor, num receptor que esteja na mesma frequência, ondas médias longas, ondas médias longas. Então eu só afetarei que estiver na mesma frequência que eu. André Luiz, na mesma citada obra, diz que os espíritos superiores
superiores, eles vibram em ondas curtas. E espíritos da superioridade, espíritos puros, do nível de Jesus, eles vibram em ondas ultra super curtas. Aí nós nos perguntarmos por que temos dificuldade em entrar na frequência dos espíritos superiores. Por quê? É óbvio. Porque nós não estamos na mesma faixa ou frequência vibratória. Não há ressonância. Porém, se eu penso no bem, no belo, no amor, em coisas verdadeiramente úteis, grandiosas, elevadas, eu faço o quê? Eu melhoro minha frequência vibratória. E consigo alcançar entidades sublimes. Da mesma forma que se eu pensar em desgraça, tristeza, ódio, mágoa, tudo que é de ruim, eu emito ondas terríveis, minha frequência é terrível, e eu vou encontrar ressonância e inteligências que vibrem na mesma frequência. Por exemplo, você tem um aparelho de celular, termina lá seu aparelho número 8888. Se eu pegar o meu e discar 8887, eu vou falar com o seu celular final 8888? Vou conseguir, o celular de outra pessoa, não com o seu. Porque o 8888 é a sua frequência, o 8887 é de outro. Então eu preciso entender qual frequência eu estou vibrando. E a nossa mente é muito poderosa, tanto para o bem como para o mal. A psicologia assevera que nós produzimos por dia, pasme, 95 mil pensamentos. Mas aí que vem a parte mais triste. 90 mil é lixo. 90 mil é lixo. Imagine qual é a frequência de nossos pensamentos. É por isso que quando eu penso no mal, eu atraio o mal. Quando eu penso numa frequência baixa, numa frequência negativa, que ela pode ser positiva ou negativa, eu encontro entidades que têm as mesmas intenções, encarnadas e desencarnadas. É a tal da afinidade, da simpatia terrena ou espiritual e a antipatia. É assim que funciona. E quando eu tenho frequentemente esse pensar negativo, eu encontro entidades ainda apegadas à matéria, a nível desencarnado, entidades obsessoras, mas num primeiro instante se transforma numa associação, porque ele se compraz no meu pensar e eu tenho prazer no pensar alheio. Há um casamento de fluidos, de forças. No entanto, com o tempo, ele passa a me submeter, me subjugar, aí se transforma numa obsessão, difícil de ser tratada e curada, porque eu sou a raiz do mal. Ninguém é culpado pela obsessão que me toma, que segundo Kardec seria o maior mal que a humanidade iria passar, porque sou eu que vibro de forma negativa. Sabe quando nós fazemos evangelho no lar e diz lá no roteiro, vamos vibrar pelos doentes e necessitados? Vibrar é orar. Quando eu oro, eu foco minha mente, concentro minha mente num sentido específico. Mas nós temos que entender a nossa capacidade de vibração é limitada. É limitada. Eu consigo emitir ondas, uma frequência vibratória para um número X de pessoas. Mas se eu formo uma corrente mental, se nos damos as mãos e vibramos diversas pessoas no mesmo ponto, nós alcançamos um número maior de pessoas.
Por isso que rezar, quando eu quero o bem, que é a intenção moral de um povo, eu posso fazer por diversas pessoas, mas vibrar, que é emanar uma energia positiva ou negativa, eu tenho limitação. O Ângelus, que ainda nas rádios AM, não é? Que ainda se tem a prática, que é às 18 horas, em que se toca a Ave Maria de Schubert, é um momento que foi criado para que as pessoas se desligassem da correria diária e parassem para orar num só objetivo. Coisa que nós temos dificuldade de fazer hoje. Quando foi proposto na Judéia antiga que quando, olha só, eu leio, a gente não lê com os olhos, a gente lê com a mente, a gente vê com os olhos, mas a gente não abre a boca, né? É com a mente que você lê. Você ativa 4 partes do cérebro que se irradiam como 4 holofotes, produzindo fótons energéticos. É a coisa mais linda do mundo. Se porventura eu leio em voz alta, eu estou fazendo um serviço duplo. Porque eu estou esforçando minha mente e minha boca. Então eu ativo de 8 a 12 partes do meu cérebro que se iluminam como holofotes. Mas se eu leio e escrevo, eu ativo de 12 a 20 partes. Iluminando. Ela descobriu o ponto de Deus no cérebro. Que quando foi descoberto através de testes, de exames específicos, que quando as pessoas falavam em Deus, em Jesus, em Buda, Krishna, quem fosse, se acendia nos lobos temporais um ponto de luz. Isso emite uma frequência vibratória. Veja que coisa magnífica, o que eles chamaram de inteligência espiritual, porque nós temos a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Por isso o nosso pensar é muito importante. Procuremos melhorar os nossos pensamentos, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É isso que Jesus quis dizer. O segundo item, a segunda situação que interfere em nossa frequência vibratória. Essa é bacana, gente. As companhias. Olha, nós somos seres gregários, criados para viver em sociedade. Ninguém é uma ilha. Tudo frase feita, né? Mas é tudo verdade, gente. Se Deus, André Luiz diz no livro Sinel Verde, quisesse que nós vivêssemos sozinhos, não nos tinha criado entre 2 pessoas, para unirmos a mais uma e formarmos um grupo ainda maior. Porque nós somos seres gregários, nós somos um animal social. Mas tudo isso causa consequências. O viver uma vida de relação. Se nós nos cercamos de pessoas boas, animadas, que tenham pensamentos positivos, isso vai influenciar diretamente a nossa vida, vai nos fazer bem, nós vamos estar em paz. Mas tem pessoas que são tristes, gente, são o negativismo em vida, são pessoas que colhem desgraça da manhã até o anoitecer. São pessoas que vivem da desgraça alheia. Conhecem o obituário diário do jornal, todo. Sabem de todos os sequestros que não foram desvendados. De todas as pessoas desaparecidas que não foram encontradas. De todas as tragédias ocorridas. Nossa, você viu o que aconteceu lá? Nossa, uma desgraça.
desgraça. Olha aquele acidente, quantas pessoas morreram. Tem pessoa que você chega para falar bom dia, ela já fala da desgraça. Aí você fala, ih, vai ser um maldito, pelo jeito. São pessoas que colecionam tudo que há de ruim nos jornais, na televisão. São pessoas tão negativas que você convida para um piquenique e a pessoa fala, vai chover. Não leva, né? Ele não vai. Essas pessoas, elas azedam baldes de sal de fruta. É uma coisa terrível. Se você fala que vai fazer uma coisa, a pessoa fala, ih, pode parar que não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. E ela fica torcendo para não dar certo. Para depois, no final, dizer, eu falei que não ia dar certo. São essas pessoas responsáveis pela crise que nós temos no país hoje. São pessoas que vê um problema, o poste na frente de casa está com a luz queimada. A pessoa olha dias aquela luz queimada, daí ela vê 2, 3 pessoas na rua, vira lá e fala, puxa vida, não, aquela luz está queimada, será que ninguém vai fazer nada? Ninguém vai fazer nada. Faça você, pega o telefone e ligue. Não é? Geralmente, as pessoas negativas são preguiçosas, porque dá trabalho fazer o bem. A pessoa sempre olha e fala, puxa, fica morrendo de dó de alguma coisa, mas ninguém vai fazer nada. Não é? E se você se propõe, ela fala, melhor você não fazer. Melhor você não fazer. Não vai dar certo. Essas pessoas, elas são sugadoras de energia. Vocês não têm ideia como. Você vai falar, bom dia, alegre, feliz. A pessoa fala, bom dia, só se for para você. Porque eu acordei numa desgraça, pisei no gato, caiu café na minha roupa, estou atrasado, esqueci a carteira em casa, tá uma desgraça, a mulher foi embora, perdi o emprego. Aí a pessoa vai falando, você vai ficando assim, o olho vai esclarecendo, você vai diminuindo. Aí você fala, melhor ir para casa que eu acho que eu vou adoecer. Aí, você, aí a pessoa vai embora feliz, satisfeita, né? Porque ela despejou lixo emocional em você. Para cada um, vai todo mundo embora. Qual a luz que nós devemos acender? Do silêncio. Não deixe levar adiante. A pessoa falou mal, puxa, que coisa. As pessoas procuravam o Chico Xavier e iam falando desgraça. Quando o Chico não tinha o que consolar, ele falava, que coisa, não? Puxa, que coisa, não? Nossa, é verdade? Só isso o Chico Xavier falava. A pessoa saía feliz e falava, o Chico concordou comigo, mas não falou nada. Ele só falou, que coisa? Nossa, verdade? Só falava isso. Se você não dá ressonância àquela frequência vibratória negativa, você abafa o mal no seu nascedor. Só que existe uma problemática nessa prática. Olha só a situação, hein? Veja só. Quando você diz, sou cristão e sou espírito, o que eu vou fazer? Vou mudar a frequência vibratória. Vou fazer o bem onde a pessoa está falando mal. Ah, porque você vê aquele fulano? Olha, porque está saindo com tal pessoa, olha. Aí você diz, será? Você tem certeza? Acho não, hein? Aí você começa a apaziguar a situação. Sabe o que acontece? A pessoa fica com raiva de você. Tá lá, tá vendo? Tá vendo? Aí vai embora com raiva de você. Quantas vezes eu vou falar? Corretamente. No atendimento fraterno, as pessoas vêm nos buscar para receber orientação. Nós escutamos e depois orientamos. Quantas pessoas vão embora morrendo de raiva da gente? Tá vendo? Chamou minha atenção, porque não gostou de mim, porque não sei o quê. Não, nada. Nós orientamos, é para isso que nós estamos lá. Quantas vezes as pessoas vão embora bravas com a nossa palestra? Em raiva assim, você fala uma coisa, a pessoa dá um riso irônico num canto, morde o lábio no outro e acha que o orador não está vendo. A gente vê tudo, gente. Vê tudo.
É triste a coisa, porque as pessoas são felizes quando nós concordamos com elas. Quando você auxilia na propagação do mal, quando você abafa, você é o inimigo, você é o demo. Mas nós não estamos na terra para agradar as pessoas. Nós estamos na terra para fazer o trabalho de Deus. Alguns agradaremos, outros desagradaremos. Assim é a vida. Porque uma coisa é reputação, outra coisa é consciência. Reputação é o que as pessoas pensam de nós. Consciência é o que eu penso de mim mesmo. O que é mais importante, a reputação ou a consciência? Entende? Então as companhias são muito importantes. E quando é dentro do próprio lar? Fazer o quê? Você veio, se você é o sinal da mudança, é hora de você se autotransformar para suportar, para tolerar, para compreender e mudar a situação. Muitas vezes o silêncio seu vai ser o eixo de transformação. Não precisa falar nada. Por isso que foi falado que existem cursos de oratória, mas não existe de escutatória. Porque na maioria das vezes nós temos que aprender a escutar mais e falar menos. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. No meu caso, os 3, né? Porque a gente fala 1 hora, então. O terceiro item é bacana demais, gente, que influencia na nossa vida. E poucas pessoas prestam atenção nisso. É a música. A música como é importante. Aquilo que ouvimos, a música é expressa em vibrações. Não, são vibrações. Agora imaginemos se aquela música que eu escuto só fala de desgraça, de morte, de coisas terríveis. E a gente canta aquela desgraceira toda. Imagina qual a frequência vibratória. Tem música que você canta, que você escuta, que você sai até atordoado, assim, tá parecendo barato e galinheiro. É uma coisa louca. Agora tem músicas que tem uma letra que engrandecem a nossa vida, que transforma, que você escuta, emociona. Tudo isso faz diferença em nossa vida. É por isso que foi criada uma terapia chamada musicoterapia. Um trabalho mediúnico. Se você coloca uma musiquinha de fundo, de elevação da alma, um Clair de Lune, um Jesus, a alegria dos homens, que é a cantata, Ave Maria de Schubert, Rapsódia de Rachmaninoff. Nossa, olha, quando eu escuto essa música, eu já entro em transe, para psicografia, para psicofonia, e melhoramos a nossa frequência vibratória e entramos em contato com os espíritos superiores para o trabalho. Os espíritos inferiores precisam ser esclarecidos, eles se emocionam, se fragilizam, se emocionam de forma tão profunda que são transformáveis facilmente. O Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, ele estava respondendo as perguntas quando foi questionado: Chico, você pode fazer uma psicografia? Nossa, milhões de pessoas assistiram o Chico. Ele perguntou para o Emmanuel: vamos lá, façam música. E colocaram a Clair de Lune. Nossa, música magnífica. Ele psicografou uma mensagem da Nenê divina. 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 Por isso que nós temos que entender que a espírita, gente, tem pessoa que vai no centro espírita para discutir política. Você chega lá iluminado do trabalho, a pessoa está na porta discutindo política. Vai discutindo boteco. Na sua casa, no centro espírita, não. Trabalho mediúnico, está discutindo direita, esquerda, meio, cima e